Bom, meu nome é Antônio Eustáquio Silveira da Rocha, né? Eu sou diretor do sindicato Sinteseng, que é sindicato de entidade que protege os trabalhadores e entidades sindicais, mas eu sou do jurídico aqui dos sindicatos metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e região. Então essa é a minha identificação. A gente vai falar a respeito, né, da convenção coletiva, que ela iniciou-se foi em agosto, né, de 2023, que foi uma negociação com a FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. A primeira pergunta é como que essa proposta, né, esse aumento salarial foi desenvolvido? Quais foram os fundamentos para a realização dessa proposta? Sim, a realização dessa proposta, porque antes da criação do sindicato, eram comissões de trabalhadores. Então, na época, a gente não tinha a convenção coletiva. Nós tínhamos o ACT, Acordo de Trabalho, né? Chamado ACT. E esses acordos, eles não mobilizavam a categoria no todo. Então, a necessidade de criar uma convenção coletiva se deu com o trabalho nas portas das fábricas, né? Mannesmann, Belgo, grandes empresas, Thomson. E nessa época foi criada, então, a possibilidade da criação da convenção coletiva. Por quê? Na época, a gente conseguia repor a inflação. A gente nunca tinha aumento real. E às vezes nem inflação. E quando era inflação era dividido. E não era só o reajuste do salário. Hoje na nossa convenção coletiva nós temos 102 cláusulas. Entre elas nós temos abono de férias, que além de um terço da CLT, nós temos o abono de férias também na cláusula 17ª. Então a gente criou estabilidade fora da lei 8.213, artigo 118. Nós criamos então nisso aí, além de discutir o reajuste, há outras vantagens para os trabalhadores. Mas a questão do reajuste, por que essa necessidade? Porque a gente não conseguia mobilizar a categoria. A partir da criação da convenção coletiva, que foi aí bem mais para cá, nos anos 60, que foi criada a convenção coletiva, porque os acordos começou na criação do sindicato, mas a convenção coletiva foi depois que a gente conseguiu, através disso aí, o aumento, a criação, o receber a inflação e o aumento real. Então, criamos a convenção coletiva, aumento real. E além de outras vantagens que a gente conseguiu. Hoje, a nossa convenção coletiva é considerada a melhor convenção coletiva do Estado de Minas Gerais, se não do país. Na verdade, nós tivemos inúmeros desafios. A sua pergunta parece qual foi um desses desafios, né, que nós tivemos. Nós tivemos, por exemplo, nos anos 80, na ditadura militar, que a inflação era 60%, era 100%. Então, a gente não conseguia fazer igual faz hoje, uma negociação de convenção coletiva, onde a inflação está 4,5% e tal. Naquela época era o seguinte, ou 60% ou nada, era 26%. Qual o desafio que nós encontramos? É que todo mês nós tínhamos chamado gatilho, porque a inflação era tão alta, então se saía um reajuste, aplicava-se o gatilho. E nós tivemos muito trabalho para corrigir se as empresas estavam aplicando isso. Essa era uma delas. A outra é que naquela época, ditadura militar e também a perseguição, tanto faz do governo militar, das empresas que financiavam a ditadura militar, o sindicato teve que se desdobrar. Nós tivemos uma época que o sindicato foi fechado. Então entre as dificuldades que a gente encontrava para conseguir reajuste, era chegar na Mannesmann, parar a Mannesmann, na época com 8.000 e tantos funcionários, era parar a Belgo Mineira para conseguir. Nós tivemos uma greve em 89 na Mannesmann, onde nós conseguimos 26% de reajuste, mas foi com paralisação de 10 dias, ocupando a Mannesmann, sem ir em casa, comendo dentro da empresa, energia sendo cortada, a polícia tentando invadir, entrar para nos tirar lá de dentro. Então nós tivemos assim inúmeros desafios, mas nos anos 80, devido à inflação, foi onde foram os maiores desafios que nós tivemos, companheiros presos. Então não é a perseguição da ditadura em si, além da ditadura, a dificuldade que a gente tinha para fechar a convenção coletiva, para fechar um reajuste, porque o sindicato não tinha ninguém para proteger, a empresa sempre tinha o militarismo acompanhando eles. Então foi uma época dos anos 80, de 66 até 89, os anos 80, nós tivemos desafios constantes, mesmo porque a inflação era muito alta. Esse é um deles.
estratégia do sindicato para lidar com possíveis resistências das empresas do setor metalúrgico em relação à proposta de aumento salarial? E como você avalia essa relação entre o sindicato e as empresas do setor durante o processo da negociação da convenção coletiva? Bom, de acordo com a pergunta que você fez, qual é a relação do sindicato com as empresas metalúrgicas, né, para quando chega a nossa database? A primeira atitude que o sindicato sempre fez é interferir nas CIPAs. Se a gente consegue ter um trabalho interno dentro da empresa para mobilizar, para fazer a mobilização, a CIPA é muito importante, porque o trabalhador, que é aquele cara que informa o sindicato, que ajuda o sindicato, que ajuda a mobilizar, ele se candidata e ganha na CIPA, significa que ele é um cara lá dentro que vai fazer o trabalho interno. E a gente criou também comissões de fábrica internamente. Então, primeiro era o trabalho dentro das empresas. A Mannesmann, a gente tinha um trabalho interno maravilhoso. Quando o sindicato falava que ia ter reunião, e mesmo ele tendo os boletins de tudo, internamente a gente já avisava lá dentro, a gente já mobilizava. E quando se elege um cara da CIPA, que além de olhar os acidentes e também nos ajuda nessas negociações, é muito importante. A outra coisa é a mobilização. Como se dá a mobilização? Vai negociar com a FIENG, geralmente costuma a gente fazer 5 reuniões com praticamente o sindicato patronal, que é a FIENG, fazendo propostas de aumentar 1 centavo. Então a gente sai daqui todo mundo, carro, vai lá para o centro para negociar com a FIENG, para chegar lá e falar assim, ó, nós aumentamos de 2,5 para 2,01, de 2,5 para 2,31, 2,51, dá 1 centavo ou menos 0,001%, sabe? Não chega a 1%. Então essa relação com a FIENG sempre foi muito difícil, porque a FIENG está defendendo o cliente dela ou o sócio dela, que é o patrão, e nós aqui defendendo os nossos trabalhadores. Então essa mobilização ela é muito grande. Quando a gente avisa para a FIENG que nós vamos chamar uma assembleia, e quem decide se esse reajuste compensa ou não é os trabalhadores, é a base. Se eles votar a favor, nós fechamos. Se não votar, a gente não fecha. Aí a mobilização funciona de que forma? Boletins informativos, parece que você vai chegar nisso ainda, boletins informativos, comissão de fábrica, CIPA, trabalho interno dentro das empresas, trio elétrico na portaria das empresas, mostrando o que está acontecendo, se a FIENG está realmente colaborando ou se a FIENG está nos desafiando. Então a relação é muito dura, é muito difícil. Tem momento de você sair lá da FIENG, chegar aqui, você tem que tomar remédio, porque parece que eles estão nos sugando, tirando as nossas forças e apostando para ver se as nossas greves e as nossas mobilizações vai dar efeito. Então a relação sindicato-FIENG hoje é melhor. Hoje a gente tem mais diálogo, mas não é fácil. Há pouco tempo atrás a FIENG só dava inflação dividida. Aproveitando a pandemia, só dava inflação dividida, de 2 vezes, inflação. E se divide inflação, é perda salarial. Agora, com o governo que está aí, a gente está esperando aumento real. Até então, a gente teve muito pouco aumento real, a gente está trabalhando para ver se consegue mais. Então, a relação sindicato-FIENG é muito dura. Não é fácil, porque eles querem agradar Mannesmann, Vallourec, Fiat Automóveis e por aí afora, se torna uma negociação muito difícil e complicada. Se você não estiver bem politicamente, bem acompanhado juridicamente, com o jurídico do sindicato, a gente não consegue fechar um acordo. Após a reforma trabalhista, né, os sindicatos, em geral, eles perderam muito apoio, né? Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores é o sindicato mais unido, né, do Brasil, um sindicato muito unido, um sindicato muito forte. Eu queria saber como vocês envolvem, né, a participação ali dos trabalhadores, né, como vocês mantêm ali os trabalhadores envolvidos no processo de negociação, como é a comunicação do sindicato e os trabalhadores. Boa pergunta. Quando você diz após a reforma trabalhista, na verdade, eu nem chamo isso de reforma trabalhista. Na verdade, a gente trata aqui de reforma patronal, porque ela
beneficia muito pouco o trabalhador e beneficia mais os empresários. Primeiro, com o fim do imposto sindical, que a própria CUT era contra, mas o sindicato tem que ter uma arrecadação. Ao tirar o recurso do sindicato, nós perdemos em Minas Gerais 6.500 sindicatos, nós perdemos, fechou, ou fez fusão com outro sindicato. Como o sindicato metalúrgico é um sindicato muito forte, como você mesma disse aí, ele consegue sobreviver. Então, como a gente mobiliza o trabalhador? Primeiro, com os nossos boletins, né? Nos nossos boletins a gente a gente entrega nas portarias das empresas, colocando o assunto, o fato que ocorreu, negociação com a FIENG, como está a negociação, a gente chama a responsabilidade, é um absurdo o que a FIENG está fazendo, FIENG quer mão de obra escrava, essas coisas que a gente vai usando, esses bordões que a gente usa, que mexe com o trabalhador. Então os boletins é a ferramenta mais interessante que a gente tem. Agora nós temos também meios da internet, né? O nosso site, nós temos grupos de WhatsApp dentro das empresas que a gente participa. Cada diretor que ele tem na empresa que ele acompanha, o WhatsApp, que a gente vai também conversando e mobilizando os trabalhadores. Agora, um dos pontos mais importantes quando se trata de empresa grande, quando a gente vai levar o boletim, a gente usa o trio elétrico, que é o nosso som, porque quando a gente chega, ele é imediato. Então a gente acostuma o seguinte, pedir os trabalhadores que atrasem a entrada, que fiquem na portaria, que nós temos informes a dar sobre o reajuste, sobre a convenção coletiva, que cláusula está sendo, que eles estão dificultando. Então nós temos o trio elétrico, que é uma ferramenta importantíssima para ação imediata. Nós vamos parar, então nós vamos chegar e chamar e tal. Porque o boletim, a pessoa vai ver, vai ler. Então nós temos o trio elétrico, nós temos o corpo a corpo. Nós chegamos nas empresas e geralmente a gente tem as referências. Os cipeiros, diretores que estão dentro da fábrica, aqueles companheiros que é mais mobilizados para não prejudicar, a gente faz o corpo a corpo explicando, espalha lá dentro, né? E as assembleias. Então, quando nós chegamos com o trio elétrico, nós mandamos no boletim, no dia da assembleia nós vamos com o trio elétrico, empresa pequena a gente faz conversão, de empresa grande a gente leva o trio elétrico e diz o seguinte, olha, nós vamos ou não vamos aprovar? Então nós fazemos a aprovação por aclamação. Então se o trabalhador aprovar a nossa ação, se é greve, quem vota contra, quem vota a favor, saiu o reajuste, quem vota contra, por aclamação, é assim que a gente faz intercâmbio com os trabalhadores. Certinho? Eu acredito que expectativas, né, a gente tem sempre que colocar sempre acima, jogar sempre acima, para fazer uma negociação é sempre acima, para você conquistar ali, pelo menos um pouco ali do que você está pedindo, né? Porque a negociação ela funciona dessa forma, um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, vai mediando até chegar no ideal ali, no que seria fechado. Bom, inicialmente a convenção coletiva iniciou ali, né, em agosto, finalizou em novembro, né, com a FIENG. Ela tinha como reivindicação o aumento salarial de 10%, o abono, né, de 900 para todos, o piso salarial para os trabalhadores, licença paternidade de 30 dias a partir do nascimento e a garantia, né, estabilidade ali do empregado se torna pai de 120 dias, a licença maternidade de 180 dias e redução da jornada para 40 horas semanais, sem a redução de salário. Isso foi a expectativa de vocês, foi o que foi solicitado ali inicialmente, e os benefícios concedidos, né, que vocês conseguiram ali com essa convenção, foi o aumento salarial, né, que ele teve um reajuste de 5% para quem ganha até R$3.000, o abono salarial, o piso salarial, a volta da hora extra 100% e o abono de férias. Eu queria saber de que forma o sindicato ele percebe que é o momento de fechar a negociação, que aquela é a última proposta possível, né? Que é o máximo ali que vocês vão conseguir. Bom,
de que forma o sindicato percebe que deve fechar a negociação. Você citou aí, ó, nós tivemos aí até 3.000, 5%, até 3.000 nós tivemos ganho real, né? A inflação de 4,51%, acima de 3.000, 4,51%. Não tivemos ganho real para quem ganha acima disso. E a gente então tentou, vou te dar este primeiro exemplo, tá? Então a gente tentou esses 5% para todos. Só que a nossa database é 1º de outubro, tá? Ela começou lá em agosto, mas ela é 1º de outubro. Então nós ficamos outubro todo e novembro quase todo, sem conseguir avanço. Então a gente percebeu o seguinte: como agora é o primeiro ano de um governo que a gente pode ter esperanças de aumento real, o que a gente fez? A gente esgotou-se as negociações assim. Nós sentimos que se a gente fosse brigar, a gente ia brigar por menos de 0,5%, 0,4%, menos de 0,5%. Valeria a pena colocar um trabalhador em risco com greve? Não vale a pena. E o que daria isso financeiramente? Então também não valeria a pena. Então acabou que chegou no ponto em que nós fechamos esses 3,5% e os 4,51% acima de 3.000, porque nós sentimos que nós íamos ficar mais 2, 3 meses negociando, trabalhador querendo reajuste de salário, abono de férias para ser negociado, estabilidade para ser negociada. Então a gente, quando chega nisso, a gente chegou num ponto que fala, olha, nós temos que fechar. Com respeito no geral, toda negociação começa não pelas cláusulas financeiras. A gente lança as cláusulas financeiras, mas a FIENG quer vir discutindo todas as cláusulas, a fim de cortar. Então, por exemplo, eles queriam tirar aquele abono por aposentadoria. Se eu tenho até 5 anos, eu vou ter 2 salários. Se eu pedir demissão, se eu tenho 20 anos, eu vou ter 5 salários. Então, várias coisas eles queriam cortar. Então, primeiro a gente defende a convenção coletiva nas nossas cláusulas, para depois finalizar pela financeira. Mas a primeira coisa que a gente pede é a financeira, igual o abono. A gente pede o abono R$900 para no final conseguir 550. Tá? Em que ponto se dá que a gente sente que é hora de encerrar? Porque a sua pergunta foi, quanto que você sente que realmente está na hora de encerrar a negociação e chamar uma assembleia e aprovar e assinar esse acordo? É quando a gente já está 2, 3 meses negociando e nada avança. Mas a gente conseguiu que as horas extras, que a gente perdia 5% nelas, elas voltaram o que era antigamente. 100%, a hora 150%, a nossa hora normal 60%, sábado 75%, a gente conseguiu, foi uma vitória. A gente conseguiu um aumento no abono em relação ao ano passado, então foi uma vitória. A gente não conseguiu muito um reajuste, mas conseguimos até 3.005%. Então, quando a gente sente que não vai avançar e que realmente as condições de mercado, política não favorecem, o que a gente faz? Chama uma assembleia, né? Discute-se um negocial, que é as despesas que o sindicato tem, a gente chama uma assembleia, coloca para o trabalhador a realidade, coloca em votação se vale a pena a gente ficar mais 1, 2 meses para conseguir menos de 0,5%. Geralmente o trabalhador vê, não vale a pena, vamos fechar o que está aí para melhorar no ano que vem. Então é assim que a gente sente esse momento. E momento também de dificuldade em mobilizar o trabalhador. Quando a gente sente, chama uma assembleia, ela está vazia, o trabalhador já está contemplado com aquilo que está ali, porque ele não comparece. Então a gente sente que está meio desmobilizado, não por causa do sindicato, mas pode ser o sindicato também, mas mais por falta de interesse do próprio trabalhador. Ele sente que não vai ganhar, então não vai ficar vindo aqui. Então esse é o momento que a gente encerra e chama para assinatura.